É isso aí. Sente-se à mesa. Está começando mais um Proposições. Essa segunda-feira maravilhosa. Eu estou aqui muito feliz, contente de poder dividir essa mesa com você, esse tempo. Espero em Deus que seja edificante para você, para mim, para todo mundo que estiver ouvindo agora e aqueles que vão ver e ouvir mais à frente. E é isso, gente. Número 11, esse programa maravilhoso. E hoje estou conversando com mais um amigo, graças a Deus, seguindo o projeto inicial, mantendo as nossas amizades ativas e podendo sentar aqui com pessoas que não só participam, mas nos inspiram de várias formas. Então, na semana passada, com o Rodrigo Soeiro, agora com o Grulha, tá virando quase um podcast de cantor, né? Já veio o Magnani. Quem sabe, né? A gente passa o Baruch também na próxima. Ô, Baruch, dá uma moral pra nós. Estamos aqui com ele, senhoras e senhores. Thiago Grulha, a galera vai à loucura. Primeira vez, Grulha, antes de se apresentar, você fez uma brincadeira, mas primeira vez que a gente faz um programa com plateia aqui. Porque a galera veio pra te ver mesmo, assim. Eu fiquei super contente. Falei, nossa, o pessoal tá muito, Mas muito elas vieram bacana. espontaneamente ou elas vão ganhar alguma coisa em troca? Vão ganhar, né? Ganharam esfirras, né? Ganharam sim. Por uma comidinha já tá tudo Já tá certo. valendo. Mas é isso, Grulha, se apresenta aí, vai que alguém nesse planeta aqui, que nos acompanha, não te conhece ainda, fala um pouquinho de você, fica à vontade. Primeiro é um prazer estar com você aqui, Dani. Obrigado pelo convite. É, proposições, É, pra você vocês é gastaram, difícil, vocês hein? gastaram Não vou nem entrar no nos nome. termos, senão vou passar vergonha. Proposições. Sou o Thiago, tenho 41 anos, casado com a Ariane, minha esposa linda. Sou pai de 3 filhos, o João, o Pedro e o Antônio. Gosto de escrever, cantar, estar com os amigos. Atualmente, faço parte da equipe ministerial da IBAB e tô aqui para conversar com você. Show, cara. É, graças a Deus, nós temos muitos amigos, não só talentosos, mas que têm um leque muito abrangente. Então, de fato, você pai das crianças, que eu quase tinha certeza que você ia botar o Thiago, o que é o Antônio, que ficou o João, o Pedro. Eu falava assim, ele vai mandar o Thiago, mas Não não tive, deu. não tive coragem. Foi o Antônio. Não tive. Era piada pronta. Eles vão ficar perseguidos Ah, por mas ia isso. ser muito bacana. Pra você, né? Pra Ah, eles eu não tá, sei. claro que ia, claro que ia. Chegou o Pedro, Thiago e o João, ia ser Nossa. incrível. Mas enfim, cara, você viveu grande parte do teu ministério, depois você fala as idades aí, muito envolvido com música, seus pais, a gente vai falar disso. Grande ministério, grande tempo do seu ministério servindo a igreja, agora continua servindo a igreja, escrevendo muito. Eu tava olhando no seu Instagram, eu fiquei chocado, cara. Você tem quase 18 mil publicações. Eu falei, meu, eu fiquei assim, realmente, e, sei lá, a facilidade que você tem, mas antes disso, cara, a gente tenta trabalhar aqui coisas simples, mas um pouco de coisas que talvez as pessoas não saibam, né? Eu gosto muito de contar a história das pessoas, parece que a gente não tem o que falar. Mas é para dar um elemento de, cara, ninguém nasce do nada. Todo mundo tem uma trajetória. Antes do Grulha ter uma visibilidade nacional, vou dizer assim. Eu tenho? Tem sim, não. É, eu sabia que você ia falar isso. Você Obrigado tem, pela você tem. Você generosidade. tem, não. Eu não sabia que eu tinha parente no mundo, no Brasil inteiro, assim. Tem sempre uns primos avançados Então tá aí. explicado, tá Não, mas explicado. antes disso, você tinha uma trajetória muito relevante, mais focado na Zona Leste, no meio dos irmãos batistas. Foi assim que eu te conheci. Cara, tem um cara fazendo um trabalho aqui incrível, etc e tal. Então fala um pouco do início dessa tua, se você quiser, lógico, o que você quiser, mas do início da sua trajetória, da importância dessa igreja local como plataforma do teu ministério inicial. A minha história começa com a história dos meus pais. Então, sou filho de pais muito envolvidos com a comunidade religiosa, com a igreja. Então, meu pai estudou para ser ministro de música, né, que é uma ocupação que até pouco tempo era muito comum dentro do Ministério Batista. Então, ele estudou teologia e se dedicou musicalmente, fez conservatório, é um maestro. Minha mãe também era musicista, digo era, né, porque não está mais atuando. Ela tocava piano, cantava muito, ainda canta, mas cantava muito, com muita frequência. Então eu cresci num lar já permeado pela música, por conta dos meus pais, e a música como elemento, como experiência de comunidade.
Então, muito novo, eu comecei a aprender a tocar piano popular, eu comecei a me envolver com coral infantil, eu comecei a participar das programações de teatro da igreja. Então, foi isso que deu o start e foi responsável pela minha inserção dentro do universo da música e do serviço à comunidade através da música. E aí, ali na adolescência, meu irmão mais velho teve a ideia de montar uma banda. Eu já cantava na igreja com as crianças, com o coral, mas ele, conforme a gente foi Qual é a crescendo, diferença de vocês? somos todos de 2 em 2 anos. Então eu tenho Então, 41, o Júnior 43, o Thales 39 e o Igor fará 38 agora, dia 27 de março, mas ele tem 37. E aí o Júnior teve a ideia de montar uma banda com um nome super diferente chamado Embaixadores do Rei, nossa, bem diferentão, criativo. bem criativo. E a gente começou a cantar nos eventos da igreja, dirigiu o tempo de música na hora do louvor, e foi aí que eu iniciei a minha caminhada como alguém que se dirigia à igreja para, de alguma maneira, conduzi-la a uma experiência de louvor congregacional. Foi com essa banda. Cantando, tocando, só cantando. Nessa época eu tocava teclado e cantava. Meu irmão tocava batera, o Michael tocava baixo e a gente fazia o nosso som. O Daniel entrou depois também, ficou um tempo com a gente. E foi, a gente cantava muito Kadosh, Aham. cantava muito Oficina G3. Foi uma fase sensacional. E esse foi o meu começo nesse universo da música, servindo a comunidade. Sim. E quando que isso começa a virar um ministério pessoal, que começa a carregar seu nome? Foi quando eu comecei a ter uma mudança na minha voz. Eu cantava bem agudo, bem fino, né? E aí a minha voz começou a engrossar, normal da adolescência. E eu já não conseguia mais cantar algumas canções que eu gostava e eu comecei a me arriscar na composição. Uhum. Então, o que me colocou num espaço de uma coisa mais pessoal na música foi escrever músicas. Eu comecei a compor as minhas canções, comecei a cantar na minha igreja, na igreja que eu fazia parte na época, PIB de São Miguel Paulista. E alguns amigos foram ouvindo, dizendo: "Oh, vem cantar na minha igreja, vem cantar no congresso, vem cantar no evento." Até que eu fiz uma música chamada Poema, que foi talvez a primeira música mais completa, mais estruturada que eu escrevi. E ela virou meio que um texto compartilhado com muitas pessoas que se identificaram com ela. E aí eu lembro que ela foi baseada num salmo, que eu não lembro agora qual é, não me pergunte. E as Quando que foi? pessoas, Mais ou menos quando cara, isso? isso aí foi em 2004, não, Nossa, antes disso. você era bem novinho. 2002 Tá. talvez, 2001, 2002. E aí as pessoas começaram a anotar na Bíblia o salmo, fazer relação com a música. Tá. E aí eu entendi que havia um espaço, havia um universo a ser explorado aí. A minha voz sempre foi uma voz muito simples. Eu não sou uma pessoa que tem uma grande performance vocal, mas quando eu entendi que a minha voz poderia ser canal de sentimentos, pensamentos, sensações que atravessavam a minha vida e ganhavam poesia, ganhavam materialidade, aí eu comecei a me dedicar a isso. E a partir daí não parei mais de cantar nas igrejas e foi por causa disso que eu conheci o Baruch. Você conhece o Baruch nessas andanças, ele vai cantar numa igreja, você conhece ele? Nessas andanças a gente se conheceu, contaram para ele que eu escrevia músicas, ele quis ouvir. A gente marcou um dia, foi muito legal essa primeira experiência com ele. A gente se encontrou para ele ouvir as minhas canções e ele fez considerações. Nós falamos bastante sobre isso. E daí para frente eu comecei a andar mais com ele e foi ele que, de maneira muito generosa, investiu na minha vida e por conta dele a minha canção Tu És Santo fez parte do primeiro DVD dele, que ele me chamou do nada para cantar com ele. A primeira vez que eu gravei uma música ao vivo foi sem saber que eu iria gravá-la, porque no meio do show eu estava lá, eu trabalhei o dia inteiro ajudando no Você já estacionamento, estava trabalhando com ele? trampando o dia inteiro, trabalhava com ele já. E trampei o dia inteiro, pegando gente no estacionamento para levar até o local onde ia sentar, buscando gente na rodoviária de metrô, foi na rodoviária de metrô buscar gente que chegou do interior. Tava esgotadaço. Eu tô lá sentado, assistindo tudo, curtindo, de repente ele diz assim: "Ó, agora a próxima canção, queria chamar o Grulha para Ó, cantar comigo, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho". E tinham muitos amigos meus naquele lugar, né, várias pessoas, foi gravado na Zona Leste, então várias pessoas que me conheciam da Igreja Batista, aí
começaram a bater palma e eu subi no maior frenesi, assim, foi uma experiência, foi um momento muito muito legal, mas eu cantei no susto, né. Depois tive que refazer voz, assim, foi uma loucura. Sério, teve que também, né, É, eu no nervosismo dei várias notas fora, que depois teve que afinar, refazer algumas corrigir, coisas, corrigir, que é meio normal, assim, não é uma coisa anormal fazer isso. mas Mas de foi susto, assim. foi no susto, cara. Mas você nunca tinha gravado Ao vivo ao não. vivo não, Eu mas já tinha tinha gravado em estúdio? eu tinha gravado uma música em estúdio do Haroldo Vasconcelos, uma canção que ele gravou minha, ele me chamou pra participar, só. Caramba. E aí do nada sobe num palco, cansado, Cansado, mano, com a roupa quem adequada. não, a roupa nada a ver, na época eu tinha cabelo, mano, mas o cabelo estava todo sem noção, assim. Cara, foi o Baruch, ele se arriscou ali, ele colocou o nome dele em risco, assim, quando ele me chamou daquele jeito. Mas deu certo, Mas graças a dali pra Deus. frente você permaneceu em todos, ou sei lá, quase todos os DVDs do Os eletros, eu participei de todos, o eletro 1, eletro 2 e eletro 3, participei. Eu também participei do primeiro Piano e Voz, e o Graça ao Vivo, se eu não me engano, eu cantei com ele também uma canção. é que eu acho que nesse eu acho que até fui nesse. Eu estava um amigo a questão do Amigos É, são Nossa Riqueza. isso aí. Tá, Você então estava tá. lá? Tá. Que legal, mano. Você viu que legal? É show, né? As vidas se encontrando. Não, mas acho que a gente já se conhecia já. Com certeza, foi Então uma assim piada. tá. É que você fez uma piada meio séria. É. Cara, quanto tempo você considera de ministério, assim, que caiu sua ficha, você falou assim: "Cara, eu tenho mais do que cantar na igreja, Deus me concedeu algo além, assim, é um ministério, é uma vocação". Porque escrever não enfim, quanto tempo você acha que você considera, contando tudo? Pra ser uma resposta breve, mais sincera, Dani, eu não identifiquei e ainda não consigo considerar na minha vida que cantar foi a minha inserção em um ministério. Eu acho que eu comecei a entender que eu tinha um ministério, uma vocação, um chamado, quando uma amiga estava bem chateada, com várias questões em aberto, da escola mesmo. E eu me lembro que ela começou a contar um pouco como ela estava se sentindo e eu escrevi uma poesia, escrevi um texto. E depois eu fui até o lugar que ela estava sentada e falei: "Eu posso ler algo para você?" Ela falou: "Pode". E aí eu comecei a ler. E ela começou a chorar muito na sala de aula e disse assim: "É assim que eu me sinto". Então eu acho que nesse momento eu entendi uma vocação que é, através da poesia, do texto, da música, da pregação, da conversa, do que for, tentar contribuir de uma maneira que as pessoas consigam encontrar a própria voz, consigam discernir o próprio sentimento. Então, eu entendi que o meu ministério começou ali, quando eu tive uma compreensão, que eu acho que eu tenho, de que seja cantando, seja escrevendo, seja pregando, seja conversando, Deus me concede uma graça que de vez em quando eu consigo expressá-la, outras vezes não, por conta da minha carnalidade, mas quando eu consigo expressá-la, não atrapalhando o processo dele mesmo em mim, o resultado é muito parecido sempre, que são as pessoas se encontrando com elas mesmas na presença de Deus, elas entendendo as suas potencialidades, as suas virtudes, elas aprendendo a reconhecer as suas dores, a acolher as suas fragilidades. Então eu diria que meu ministério, como eu vejo a partir desse dia, começou em 2003, aí acho que foi a data que eu entendi. É, porque hoje de tarde, claro, estava pensando para conversar com você, e eu sou muito ignorante em vários assuntos, e também na música também. Eu sou cheio de pitaco, né, mas não tenho técnica nenhuma. E eu estava tentando classificar você, assim, num aspecto de, música evangélica, mas que eu me lembro da nossa geração, você foi o primeiro cara a introduzir canções que não eram de adoração, mas eram poesias, até às vezes letras vamos dizer, romance, sei lá, Sim. paixão, amor, que não estavam focadas na nossa paixão, no nosso amor a Deus, tipo, no mesmo álbum, assim. Então, eu falei: "Será que o Guru", eu não sei se é um cantor gospel, tipo assim, mas ao mesmo tempo muita gente do uni que não é do universo evangélico era alcançado por suas canções. Imagina quantas pessoas não entraram num casamento com
com uma música sua e não fazem ideia que você é um cara agregado ao movimento evangélico e etc. Então, assim, eu fiquei. Foi de propósito, mano? Ou assim, cara, eu vou mostrar que o universo evangélico não é só músicas na vertical, também tem essa poesia que também é santa, também é bendita, assim, não sei. É muito legal você perguntar isso, porque quase nada na minha vida tem essa intencionalidade, sabe? Do tipo, eu quero produzir algo que mostre para as pessoas que existem outros ares. Aham. Nada. O que aconteceu foi, primeiro, eu acho que muito antes de mim já existiam e existem vários artistas dito gospel ou evangélicos que produziram música que não se encaixava no movimento worship, assim. Adoração de culto. Você tem, Aham. por exemplo, uma banda que era muito famosa, hoje ainda é uma banda que tem um trabalho forte, que é o Novo Som. Eles já tinham essa veia de músicas mais românticas ou músicas que saíam um pouco da fórmula, Litúrgica. de um texto Aham. unicamente de exaltação da pessoa de Jesus. São músicas que trazem princípios, são músicas que revelam um coração de alguém que depende de Deus, mas que não necessariamente fala da pessoa de Jesus, ou uma música de exaltação. E aí o Novo Som já fazia isso, o Catedral já fazia muito isso Sim, também. sim. Eles até tiveram uma época participando aí da MTV, eles É saíram que falavam que ele bastante. saiu do gospel, Porque eles já faziam isso também. Você tem dentro da música chamada a MPB, essa música que não é MPB evangélica, mas essa música mais, eu não sei usar a expressão correta, mas mais na linha da MPB, que também já mais cantavam músicas, brasileirada, né, é, mais violão, já cantavam músicas sobre a natureza, já cantavam músicas sobre as relações humanas, de uma forma muito quem? João poética. Alexandre, esses Ah, caras João assim? Alexandre, Guilherme Kerr, Jorge Camargo, É, o Sérgio Jorge Camargo lançou Pimenta. um disco só de poesia. Sérgio Aham. Pimenta e outros, assim, que fizeram músicas que tinham uma pegada também, muito expansiva nos seus temas e nas suas abordagens. O Uhum. que eu acho que aconteceu comigo, e aí é um pitaco, eu posso estar A muito proposição. equivocado, é o seguinte: quando o Baruch me traz para o universo dele, porque foi o Baruch que me lançou dentro do ambiente da música evangélica gospel e tal, não existia muito dentro desse universo Da nossa da geração. nossa geração, pessoas que faziam isso. Já existia, mas não tinham tantas pessoas fazendo isso. Você tem, por exemplo, aquela banda Crombie, ela Sim. também já tinha essa Fazia pegada. aham. E Um tem negócio mais alternativo. Itagon, vários Aham, outros. aham. O próprio Nando Paduan já tinha gravado música romântica. Mas eu acho que no universo que o Baruch ocupava e ocupa ainda, que é uma coisa mais pop, uma coisa que era mais popular mesmo, conversava mais com o dia a dia das pessoas, Hã. não era considerada elitizada, não era considerada muito intelectualizada, era uma música mais popular mesmo. E bem congregacional também. Não Ou não? necessariamente, porque com o Baruch você tinha uma galera que não necessariamente era muito congregacional. Você pega o Robson Nascimento, por mais que ele é bem igrejeiro, bem igreja, as músicas dele não necessariamente eram congregacionais, Tá, era a linha mais de coral tá. e fazia parte desse time. Então eu acho que as minhas músicas, elas vieram num momento onde aquela galera daquela geração não investia muito nisso, em músicas mais poéticas, músicas que tratavam de uma coisa um pouco mais abrangente, e não era comercial fazer isso. Só que o Baruch olhou pra mim, olhou para as minhas músicas e falou: "Cara, eu quero gravar isso aí". Eu falei: "Mas, mano, isso aqui não vende, isso aqui eu não tô preocupado com isso. Eu acho que você tem um coração, eu acho que você tem uma história, eu gosto do que você tá fazendo, vamos gravar". Então o Baruch e o Gerson, na época, e as suas esposas, né, a Rebeca e a Márcia, chegaram junto e a gente produziu um trabalho chamado No Meio da Multidão, que eu considero um trabalho muito, muito bacana, que tem músicas ali que podem ser executadas em qualquer lugar, mas nem por isso elas deixam de ser músicas que apontam para o evangelho, apontam para o criador da criação. Só que são canções que não necessariamente vão reproduzir alguns termos e alguns lugares comuns dentro da composição evangélica, eu acho. São abrangentes, mas obviamente foi produzido por um cristão, então não tem como. Então talvez no coração do Baruch e outros irmãos já tinha essa intencionalidade, assim, de: "Cara, traz o Grulha para o cenário, ele
compõe de uma forma. Sim, Porque o que essa moça te falou, que é você escreveu por mim, tipo, você tem esse dom, né? Tem, claro, todo o seu esforço, seu estudo, sua tentativa e erro. Quem escreve 3, 4 sim, textos por dia vai acertar muito, vai errar muito. sim. Parece que você não tem muito medo, assim. Tá lá no coração, escreveu, postou, você não fica. Não dá tempo de revisar, etc, né? Não. E as suas letras também, cara, como por exemplo, uma viagem sua, que é tipo, eu queria ser um super-herói. Isso não é muito Sim, não é muito gospel, mas aí você chega lá naquele lugar da fragilidade, que todo mundo passa por essa cena de olhar no espelho e falar: "Cara, eu não sei voar", entendeu? Mas com Deus, aí você meio que inverte, assim, é uma coisa simples, mas é uma viagem. mas olha que legal, é uma viagem, como eu disse, sem nenhuma intenção. Você conhece muito bem o pastor Nino, né? O pastor Nino foi meu pastor durante alguns anos e ele estava pregando uma série chamada Heróis da Fé, séries lindas, maravilhosas, bonitas, tocantes. E eu estava lá sentado ouvindo, e o Nino sempre me apoiou muito, sempre me ajudou muito. Eu estava sentado no último banco lá atrás, ouvindo a programação, prestando atenção, e ele passou por mim, ele foi fazer alguma coisa no fundo, passou por mim e disse assim: "Tiago, se prepara, quando eu acabar de pregar, eu quero que você cante". Eu falei: "Que música?". Ele falou: "Você escolhe". Beleza. Começou a pregar sobre Noé, não tinha nada a ver com voar, não tinha nada a ver com herói, Mas o tema era Heróis da Fé, alguma heróis da coisa assim, fé. né? E ele começou a pregar sobre Noé. E eu fiquei ali imerso no que ele dizia, coisas tão significativas e tal. Mas a minha reação a tudo aquilo foi: "Mano, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou esse herói. Eu não sou esse cara, mano". Eu fui elaborando isso na minha cabeça, fui lembrando de cenas de filme que eu assisti, aquela cena do Superman desistindo de ser herói, e porque ele desiste de ser herói, ele perde os seus poderes, mas enquanto ele está sem os seus poderes, acontece uma série de tragédias, inclusive a Lois Lane morre. E ele fica arrependido de ter aberto mão dos seus poderes. Aí ele tenta resgatar os poderes, e ele consegue resgatar esse poder. E aí o que ele faz? Ele começa a voar e ele voa na direção contrária da rotação da Terra. Sim, E ele consegue aquela voltar no clássica. tempo. E ele consegue voltar no tempo. Então, a essência da frase voar não tem a ver com ganhar a dimensão do céu. Tem a ver com aquele voo que ele fez, que voltou no tempo para consertar as coisas que se quebraram. Eu falei: "Eu queria ter esse poder, eu queria poder voltar no tempo e não falar aquilo que eu falei, e não comentar o que eu comentei, e estar mais presente. Eu queria ser esse herói que consegue, de alguma maneira, mudar as estações para viver diferente e tal". Enquanto ele pregava, tudo estava na minha cabeça. E quando acabou a pregação, eu subi, Ah, peguei o teclado ali na hora, pensando e cantei. Cara, e foi a letra como ela é emocionante. ou depois você O coro mudou um pouco, mas a letra toda mantém a mesma. O coro mudou um pouquinho, eu deixei ele mais enxuto, mas eu não me esqueço que enquanto eu tocava e cantava a música pela primeira vez para mim, eu estava me ouvindo cantar aquela música também pela primeira vez. O irmão Oséias, sentado assim, logo nos primeiros bancos, naquele banco de madeira, o rosto dele foi se emocionando, assim, o olho dele brilhando, e aquilo foi tão especial para mim. Tipo, eu estava agora sentado, isso não existia há minutos atrás. E agora isso é alguma coisa no coração daquela pessoa, né. Então por mais que ela não esteja dentro do padrão da música gospel, ela não nasceu para não estar no padrão. Ela simplesmente nasceu e, graças a Deus, é uma música que até hoje, eh, faz muita coisa boa acontecer. e é uma música que ganhou uma dimensão grande, assim, no teu repertório, Sim, né. com certeza, eu não diria que ela é a minha música mais conhecida, porque a Pra Sempre, ela acabou, explodindo mais a bolha, ela foi para mais longe, a Pra Sempre. Mas a Super-Herói, com certeza, Mas sempre que você ia tocar num canto, alguém qual chegava lá. até hoje, qualquer lugar que eu vou, a música é de 2009, foi lançada em 2009, Você escreveu bem antes disso, eu escrevi em 2008, tá. ela foi lançada em 2009. Aonde eu vou, eu tenho que cantar essa Foi a música. Pra Sempre que Big Brother, como que foi? Foi Big Brother e A Pra Sempre, ela tocou no Big Brother, e eu tenho uma outra Altas Horas, música que foi cantada no Altas Horas, mas é outra canção. A qual que é? Então vamos lá, a Tá. primeiro a Pra Sempre. A Pra Sempre,
ela ganhou uma dimensão muito grande também, a música romântica, né. E aí, numa cena daquelas que não ficam na Globo, que é na TV fechada, uma participante que chamava Cacau, ela comenta com uma outra participante sobre essa música: "Você conhece o Thiago Grulha? Tem uma música dele chamada Pra Sempre, uma música muito Ó, bonita, eu acho que ela canta um trechinho". Aí um monte de amigo mandando mensagem: olha "Pô, aí, você viu o cara. que você passou no Big Brother?" Eu falei: "Não, não vi Só no, nada". só no privado. Não, e eu nem acompanhava na É, época. é. Não que eu nunca assisti, tipo: "Ah, ele é íntegro, ele é puro, ele nunca assiste Big Brother". Não, não é isso, eu realmente não acompanhava na época. Então a Pra Sempre ela chegou lá no Big Brother com a Cláudia. Agora a música do Altas Horas, o Baruch, sempre o Baruch, né, ele tinha muito contato com uma cantora chamada Jaqueline Ribas. E a Jaqueline Ribas, ela era uma das vocalistas daquela banda de Só mulheres de que mulheres, tocavam no certo? Altas Horas. E aí o Baruch foi produzir o trabalho dela e comentou com ela sobre as minhas composições, e ela gravou 2 músicas minhas. Uma minha e da Michelle, que eu esqueci o nome da música agora, acho que é Sou Teu Amigo, que o Luciano Clauto também gravou. E ela gravou uma música minha chamada O Piano, que com certeza é uma das minhas músicas mais poéticas, que eu nem sei falar da música agora. Mas eu escrevi num momento de muita dor, de muita tristeza, ela é muito poética, ela usa muita metáfora, muita imagem. Ela gostou da música, gravou, e quando ela teve a chance de cantar no Altas Horas, ela cantou essa música. Então, ela tá cantando e o Tony Ramos tá sentado lá ouvindo, então tem uma música minha que o Tony Tony Ramos Ramos. ouviu, No Altas Horas. o Altas Horas. Que show, cara. Deixa eu agradecer aqui. Eu vou aproveitar esse seu Merchan? merchan, né? E vou falar pro cara, ó, tá dando pra você entender? Você tá aí assistindo, ouvindo. O cara simplesmente foi lá no Big Brother e no Altas Horas, cara. E você ainda não deu seu like, meu amigo. Como assim, meu querido? O negócio aqui tá ficando graúdo, Grulha. Então é simples, gente. É sério agora. Se você quer ajudar a gente, por favor, faça isso. Uma coisa tão simples. Eu sempre ouvia, nunca dei valor. Agora eu curto o vídeo de todo mundo. Então, assim, se você tá gostando disso, você acompanha o Grulha, acompanha a minha vida, por favor, só você dar um likezinho aí, isso ajuda muito a gente engajar o vídeo. Comenta se você quiser, faz uma pergunta mais direcionada a mim, pode ser também ao Grulho, eu posso passar para ele. E se você puder ainda, compartilhar esse vídeo, mas não de forma aleatória. Escolhe aí pelo menos 3 pessoas que você tem visto que tem uma certa facilidade poética ou tem sonhado com a possibilidade de viver na música, na igreja local ou não, então você manda para ela, isso vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? E hoje eu lembrei. Viu, Balotinho? Segurem, lembrei. Então, assim, fala no meio. Aproveitei que você foi no Altas Horas, eu nunca fui. Então, assim, e a chance de não cair vai ser grande. Se bem que uma vez uma menina foi no Big Brother e ela se converteu. É que tem essas coisas, né, tá desviado, aquela coisa meio nossa, assim, do nosso universo, né? Mas ela se converteu numa pregação comigo, né? Que legal, E aí, mano. só que aí depois ela meio que deu um outro rolê, né? Aí eu ficava meio com medo, assim, dela no meio. Ela vai falar mal de mim. Então, assim, graças a Deus, falou nada, mas eu meio que acompanhei, assim, mas eu ficava meio assim, Ficou atento, tá no seu será que. radar. Mas, cara, foi uma benção. Eu lembro dela conversando comigo, muito, muito, muito interessante. Cara, eu já vi que o Baruch, e isso, assim, é uma honra que você tem pública, né? Sempre que você Sim, puder falar bem dele, você vai fazer questão de falar. sim. Mas o apego que você tem com sua família, sua mãe, que venceu os dramas com a doença, com o câncer, etc. Recentemente, o culto lá do seu pai, 32 anos, 32 anos de ministério, servindo a mesma a igreja. mesma igreja, com toda a paixão dele. Então, eu ia te perguntar uma coisa que é meio óbvia, mas faz parte. As suas maiores influências na questão música, ministério, seu pai e Baruch, Com com certeza. certeza. Ministério, meu pai, eu costumo dizer que até hoje eu nunca vi o meu pai, reclamando, murmurando, ou porque as pessoas não estavam presentes, ou porque alguém não cumpriu a palavra, ou porque ele teve uma demanda maior, porque alguém se fez ausente. Meu pai é alguém que serve a igreja de maneira inteira há muitos anos e faz isso com gratidão, assim. Meu pai não faltava, meu pai tem aquela regra de estar disponível para a comunidade. E eu cresci, isso que eu fiz hoje, por exemplo, eu vim para cá de trem,
eh, s sem nenhum tipo de problema com isso, porque eu cresci com o meu pai, com a gente, com 4 meninos, com a minha mãe, pegando o trem para ir para a igreja, pegando o ônibus para voltar. A gente morava mais ou menos, assim, a uns 40 minutos da igreja, então a gente ficava às vezes até 9h30 da noite, 10 horas da noite esperando o ônibus passar. Então era muito comum, meu pai de terno, minha mãe arrumadinha, os 4 ali, e o ônibus demorando e a gente lá esperando, ficando cada vez com menos pessoas, e nunca vi meu pai, tipo: "Nossa, esse ônibus não chega", nunca. Então, Servindo com alegria. meu pai é o meu maior exemplo de servo. No aniversário de 32 anos do ministério, eu perguntei para ele: "Pai, em algum momento da programação você quer falar?" Ele falou: "Não". Meu pai simplesmente não falou uma palavra no culto de gratidão por 32 anos de ministério. Foi você e seus irmãos que organizaram? Eu e meus irmãos. Só o Júnior que tá, Mas né, na foram Espanha, mas foi a gente que, minhas cunhadas, fomos nós que ocupamos o espaço ali, de gratidão, servindo ali na programação. Mas meu pai não quis falar nada, como assim? A minha vida já falou o que tem para falar e tô em paz. Então, ele é a minha maior referência de serviço. E o Baruque, sem comentários, né, o Baruque é talentoso, criativo, o Baruque é um cara agregador. Não tem em São Paulo, até fora de São Paulo, mas não tem em São Paulo algum nome que em algum momento não tenha sido servido pelo Baruch, não tem. É Soeiro, é Clau, é Magnani, é quem você falar É do verdade. cenário, ele tem alguma história com o Baruch, em Passou que o por ele, né? Baruch, de alguma maneira, ou influenciou, ou serviu, ou E todo mundo que acolheu. passa potencializa, né? Se tem Ninguém fica menor, né? se tem um mínimo de talento e um mínimo de consistência no que faz, é impossível passar pelo Baruch e não crescer. Você pode não crescer o tanto que você poderia por várias outras razões, Ou depende tanto também que do você seu trabalho, esperava. você esperava. Mas eu não conheço ninguém que tenha passado pela vida do Baruch. Você pega o Clau, que é um grande cantor, começou com o Baruch, assim, não começou, ele também cantou com outras pessoas, mas foi o Baruch que o projetou, o Magnani, o Baruch que o projetou, a mim, o Baruch ajudou muito o Soeiro. O Alexandre Pozan, que é um batera respeitadíssimo, é o Baruch que coloca ele na Começou ele, né? cena. O Tarcísio já era conhecido, mas o Baruch coloca ele mais na cena. O Fábio Pozan, Alexandre Mariano, saudoso Alexandre Mariano. Pô, muita gente. Quem passa com ele é impressionante, né, cara? É, E o não só como artista, ele é um cara com muitos talentos, né? Porque sim, nem todo artista é um bom gestor, mas ele tem uma capacidade de agregar talentos, né? Mais do que isso, né? Falando bem, óbvio, né? Tem que dar honra a quem honra. É um irmão que tá atento, né? O Baruch é um cara atento. sim. Por mais que às vezes ele nem conheça tanto, por exemplo, a mim, se eu for falar com ele, ele tá ali, ele dá Pô, atenção, cara, é impressionante. ele tem uma humildade constrangedora, assim. Eu me lembro que lá em Suzano, uma vez, a gente foi num evento, eu estava com ele, e ele foi cantar, e eu estava acompanhando, para ajudar em alguma coisa, vender material. Cara, ele atendeu as pessoas até, assim, 1h30 depois, porque era muita gente. A fila. E ele ia, cara, ele conversava com cada pessoa como se fosse a única pessoa ali, e dava atenção, e tirava foto, incansável. É num nível que eu falo, não é nem bom para a saúde dele, acho que até agora ele deve ter mudado um pouco, porque era muito, assim, era sempre sair 1h30 depois, 2 horas depois, As pessoas não fazem o cansativo. cálculo, né, de a hora que chega, a hora que vai. Exatamente. Então eu espero que ele tenha conseguido equilibrar até um pouco mais isso, que eu acho que ele fez. Mas é uma pessoa que marca a gente. Quando você começa as agendas como grulha, é com ele também? Ou você, assim, você nunca viajou com ele cantando, ou sim? Não, eu acompanhei o Baruch algumas vezes pregando, inclusive quando a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi acompanhando o Baruch para uma série de agendas que ele ia fazer lá, Ele e ele me levou para cantava? pregar. Sim. Então, o Baruch foi uma das primeiras pessoas, assim, que disse assim: "Cara, você tem que pregar". E olha que louco, o primeiro lugar que eu preguei num congresso, num evento, foi na igreja do pai do Soeiro, que esteve com Uau, você semana passada. uau. O pai do Soeiro fazia uns eventos, assim, muito legais, Soeiro bem mais novo, e aí o Baruch foi chamado para cantar e pregar naquele dia. Só que teve um dia corrido,
pesado. Ele me perguntou: "Thiago, você não quer ir pregar?" Falei: "Eu?" Eu estava trabalhando no escritório com ele. Falei: "Eu? Pregar Pregar? Eu não prego nem em na minha agenda igreja. ainda. Eu não prego nem na minha igreja, eu dou aula para IBD, de criança." Ele falou: "Não, as devocionais que você faz aqui com a Rod, a gente fazia devocional todos os dias, já me dá total referência do que pode rolar. Vamos lá." Aí eu fui, ele cantou, eu preguei, foi uma noite muito legal. E aí eu acompanhei em alguns lugares, interior de São Paulo, alguns lugares mais distantes, ele me levava, Tocantins, eu preguei em Tocantins, eh, co outros lugares que não me vem à mente agora, mas acompanhando o Baruch, ele fazia questão de me inserir para que eu pudesse pregar. Aí, quando eu comecei a cantar a minha agenda, quando eu comecei a cantar as minhas canções, né, não cantar a minha agenda, cantar as minhas canções em 2007, nós fizemos bem menos coisas juntos, porque aí eu comecei a fazer Investir. o meu trabalho, a fazer a minha caminhada. A gente se encontrava em alguns lugares, mas já não tinha disponibilidade de estar com ele. E de 2007 você ficou na estrada, assim, de forma mais ativa? Eu fiquei bem ativo na estrada até 2018, mano. Acho 2018. que 2019 eu já comecei a ter menos agenda, mas tinha ainda, mas um pouco menos. E aí 2020 com a pandemia impactou Segurou. bastante a Mas você já pensava nessa transição para a igreja, assim, de uma forma mais na verdade, eu não fiz nenhuma transição, porque ainda que eu tivesse uma rotina muito intensa tocando fora, a minha relação com a igreja local sempre também foi muito forte, sim, muito. Então era assim, eu cantava fora, mas tocava no coral, dava aula na EBD, ajudava na juventude. Quando eu fui para Intervidas, trabalhei muito na Intervidas com a minha agenda rolando, ativa. ativa. Então, eu nunca precisei fazer essa transição para me dedicar à igreja local. O que aconteceu foi que hoje eu trabalho numa igreja local. É isso que mudou, né? Então a minha disponibilidade de sair ficou menor e aí, de fato, hoje eu preciso dizer não para alguns convites por conta do meu compromisso ali na IBAB. Mas continuo saindo, continuo cantando e não pretendo parar, a não ser que parem comigo. Aí, Mas ainda você atende alguns convites, né? não, Um ou outro aí não dá para ir, atendo até que razoavelmente. Assim, eu tenho ainda uma agenda principalmente que, sábado, né? sim, semana. Eu vou estar no acampamento de uma galera bem legal na sexta-feira agora. Carnaval, não, Páscoa, carnaval, Páscoa. Então, eu continuo fazendo isso com muito carinho, muita gratidão. Mas o que eu não tenho feito, e claro que isso vai impactar minha caminhada, é lançar coisas novas. Então, isso é uma coisa que faz com que as pessoas te acessem menos, né? Sim, Eu não lanço uma música, um EP com expressão já faz um tempo, né? sim. E uma das coisas que eu vivo aqui, que eu falo, a estrada ela me deu, não de visibilidade, mas ela me deu o tato, assim, da o diferente, ah, os universos são muito abrangentes. Hoje, mais dedicado a uma igreja local, que também tem, eh, desfruta de um certo uma um deslocamento. As pessoas vêm a São Paulo, vão a Sim. Ibabe, isso é meio quase um roteiro para É. muita gente. Mas na prática pastoral, assim, olhar a estrada, a bagagem da estrada fez diferença hoje, assim, no tato? Total. A estrada me colocou numa posição de escuta muito mais profunda, né, e de sensibilidade com a história do outro. Eu estive em igrejas que, se eu olhasse de fora, na massa, eu diria: "Ah, ali não tem verdade, ali não Dali tem não sai nada. profundidade, as pessoas não estão de fato preocupadas com o amor ao próximo, ali", cara, eu diria para você que as minhas histórias, memórias mais impactantes nasceram das comunidades que eu menos imaginaria que isso aconteceria. Por exemplo, eu fui a uma igreja, uma comunidade no litoral, de um cara loucão, era um pastor loucão, mano, gente boa. Ele me viu num congresso lá do litoral, me chamou para ir lá cantar e pregar. Quando nós chegamos lá, tinha uma bateria novinha, que não estava nem regulada, a bateria não estava nem afinada. O Afinado. meu baterista que teve que afinar, né. E aí, conversando, ele deixou escapar que era a primeira vez que ia ter aquela bateria, que tinha bateria na igreja. Eu falei: "Mas por quê?" Ele
Falei: "Ah, cara, quando eu te convidei eu pensei assim, meu, tem que ter uma bateria pra essa banda", porque ele começou a falar empolgado, porque quando eles cantam, Deus faz coisas bonitas nas pessoas podem ser libertas. Ele foi um cara que teve uma experiência com a drogadição. Aí ele fez todo um exercício de economia na própria casa. Ele mudou o cardápio da semana, ele começou a comprar coisas mais baratas, É, ele começou a deixar de fazer algumas coisas em família. Não estou dizendo que todos devem fazer isso, eu não estou exaltando o que ele fez, mas assim, como se fosse uma regra para todos. Mas dizer assim, o cara acreditava tanto de que aquela experiência poderia ser libertadora para as pessoas que estariam lá, que ele fez um sacrifício pessoal para comprar uma bateria, mano. E a nossa banda foi a inaugurou, primeira banda que tocou estreou. numa bateria numa igreja que não tinha baterista. Não tinha baterista na igreja. E ele comprou a bateria, porque ele acreditava que aquela noite ia ser uma noite única e marcante na vida daquelas pessoas. Então, assim, se foi ou não foi, se a teologia dele é a mais certa, de concentrar tanta energia no culto, achando que é oculto, que tem um É, poder X ou Y, não é o ponto aqui. a gente não vai ficar lá para resolver isso. Né? O que é incrível é o quanto o coração sincero e inocente dele o moveu a ter um gesto tão bonito que envolveu a família inteira. Cara, aquilo emocionou a gente foi embora para casa impactado, assim, repensando, né, o quanto nós temos que ir para cada lugar, lembrando que tem histórias muito sagradas ali, que tem gente olhando para aquele momento como um momento de despertamento, um momento de convocação, um momento de chamada de Deus. Então, foi muito especial. A escuta, né? Você falou no começo. Foi isso, a escuta profunda, a sensibilidade. Então eu estou ali na comunidade, e até porque é uma comunidade que veio que vem muita gente de outras histórias, É um né. trânsito, né? Tem muita gente ali que veio da Universal, que veio da Deus é Amor, Avivamento Bíblico e outras tantas denominações. E não é só lá, eu sei que outras igrejas também. E você saber a linguagem, eu consigo conversar com qualquer pessoa que veio de qualquer tradição cristã, ou de quase todas as tradições cristãs, por causa do meu movimento com eles, né, ajudou muito. Não, eu falo isso porque eu não só percebo essa habilidade na gente, porque não é um dom, é só o fato de quem viu mais do que quem Conviveu. conviveu, não é extraordinário isso. É só você sair para uma igreja mensal que seja visitando, que você já vai sacar coisas diferentes. Mas assim, essa escuta e essa, vou colocar como paciência, um pouco mais paciente na resposta, tipo, o defensor da resposta. Isso tem a ver com a estrada na minha vida, mas também tem a ver com as amizades, né? Eu me lembro algumas vezes conversando com você, você é um cara, eu defino você como um agridoce, assim, sabe? Você é muito simpático, mas você também você não tem preguiça de colocar o que você acha e você abençoa muito a gente nisso. Em algumas ocasiões, você me ajudou principalmente com o movimento da música, que eu sempre tive muita limitação, muito crítico, porque você vai viajando os lugares do Brasil, você vai ficando meio azedo, principalmente quando envolve recursos financeiros, você fica azedo, você fica, "Cara, Sim. não faz sentido, cara, aqui, mas você não viu isso aqui?" Mas é que demora para a gente perceber. Então, eu vejo que na minha prática pastoral também tem um quê disso, assim, de, cara, espera, velho. Sabe assim, se o cara tiver errado, ah, não vai ser eu, assim, eu perdi um pouco essa vontade de dizer quem é o que é o quê. Então, tipo, de todos os lados. Claro que há absurdos, por isso que são proposições, né? Quando o pessoal me pergunta muito, mas você não há absolutos? Eu falo assim, claro que há absolutos, mas quem é que diz que é? É você? Você tem certeza que você tem essa capacidade? Porque se você disser que isso é um absoluto, há tantos outros que estão desse lado aqui que você vai ter que negar mesmo não dizendo o contrário, você já tá dizendo, você está afirmando que você não defende isso, tal. Então assim, você me ajudou muito, cara. Já te falei isso várias vezes. Aproveitar essa oportunidade para dizer de novo
o quanto eu fiquei menos chato, que eu ainda tenho um nível de chatice aguda, mas quem convive comigo sabe, mas o quanto que eu fiquei ó, o pessoal concordando, cara. Pô, não pode concordar. Tem que falar: "Não, isso é legal". Quando eu fiquei menos chato de perceber, cara, vai mais devagar, vai, escuta mais os outros, ou seja menos agressivo, enfim. Essa parada que você falou da bateria e de, a gente vai vivendo, 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 e eu sempre fiz um exercício que você deve fazer sempre, que é de chegar num lugar, para nós é mais um evento. Para a igreja, mano, é o evento do ano, né. Aquela parada de vender trufa, eh, ven lavar carro, lembra aquela época tudo que Sim, os la o pessoal lavava o carro do povo da igreja, e às vezes vem aquela oferta que você sabe que, cara, fala assim: "Cara, eu acho que isso aqui deve ser a arrecadação do mês desses irmãos, assim". Então, deixa a gente mais, sei lá, generoso, assim, não sei, mano. Queria tocar nesse assunto com você, porque eu acho que você passa, você tem essa escuta, você é um cara flexível, então você sabe dialogar com esses universos, tanto de diferenças teológicas quanto de diferenças sociais. E não sei, eu acho que é impressionante esse seu tato, mano. Eu não sei, tanto que quando eu fui produzir aquele livro que a gente estava conversando, do Quando Pouco é o Bastante, não foi aleatório, né. Pô, se a pessoa prestar um pouquinho de atenção, ela vai ver que cada pessoa que foi escolhida ali tem um, e quando eu pensei em você, estava lá no tema sensibilidade, né. Falei: "Cara, sim. sensibilidade, um amigo meu que vai enxergar nesse texto, assim, coisas maiores". Aí já vai falando um pouco desse, você acha que isso é treino? É atenção, ou tem um quê de Deus te deu mesmo, assim, essa capacidade de olhar o texto e de produzir textos com menos preocupações teológicas, que eu nunca vi você tendo uma defesa teológica, mas com um quê de sensibilidade que fala: "Caramba, velho, só orgulho para falar um negócio desse", assim. Como que é para você, essa tanto a leitura quanto a escrita? Você lê mais devagar? Ou você lê rápido? Porque eu acho que você lê muito devagar pra achar as sacadas que você tem ali. Cara, como foi o meu movimento de chegar nessa postura que eu acho que eu tenho hoje, de mais paciência, de mais acolhida. Eu não sou fruto de nenhuma escola teológica, né, eu não fui discipulado dentro de uma perspectiva, eu Uhum. não fiz um seminário muito confessional, né, tipo, um seminário Denominacional. presbiteriano, não. O que me colocou nessa jornada da reflexão foram as relações. Eu sou um cara moldado pelas relações. Foi nas relações que eu fui capturando, eh insights. Então, desde muito novo, pela graça de Deus, eu conseguia entrar nas histórias. Então, meus amigos da escola que não eram da igreja, meus amigos da escola que não frequentavam a mesma comunidade que eu pude ver como eles se relacionavam com seus pais, eu pude ver como eles eram com seus irmãos. E eu comecei a me questionar, eu começava a pensar assim: eles não rezam a minha cartilha, eles não estão nos lugares que eu estou, mas olha só como eles se dão bem, olha só como eles são unidos. Isso foi colocando na minha cabeça uma suspeita. Eu cresci com uma suspeita de que as coisas não deveriam ser tão quadradas como às vezes pareciam que elas eram. E sempre se fecham, sim. Não dá para você calcular tudo, não dá para colocar todos os critérios na tabela e dizer: "É isso". Eu Uhum. fui tendo essa impressão, né. Foi uma coisa meio que aí, cara, o que me foi essencial foi ler. Então, quando eu comecei a ler caras que nem são tão, assim, intelectualizados, alguns são, outros não, mas Max Lucado, ler o Max Lucado, que foi um presente do Baruch, me ajudou muito, ler o Max Lucado, ler o Philip Yancey, meu Deus, ler o Certeza que você Philip está ele. Yancey, era explosão atrás de explosão na minha cabeça. E eu entrei nesse universo da leitura, aí eu comecei a ler o Charles Swindoll, que foi um outro cara que me ajudou muito, muito nas minhas percepções. Aí eu fui ler um pouco do John Donne. Então essas leituras é de gente que tem as suas convicções, é de gente que tem as suas escolas,
mas eles me traziam uma leveza que eu me identificava. Eu falei: "Eu quero ser esse cara mais leve". E aí nas minhas relações, com as minhas leituras, com a minha família, nasceu esse espírito que tenta dialogar. Eu tenho as minhas convicções e eu espero sempre ter a oportunidade de torná-las evidentes quando necessário ou quando é possível. Então, sempre digo, sou cristão, sempre digo, creio na Bíblia, acho que a Bíblia é a revelação do caráter de Deus. Acredito que existem interpretações e eu sou Aham. mais alinhado com umas do que com outras. Então, nunca eu nunca fico me disfarçando para caber em algum lugar, isso não. Mas eu vi tanta gente com convicção fazendo coisas, assim, bizarras, não no sentido de pecados ocultos, mas assim, de acreditando que está certo, machucar tanta gente que eu comecei a ficar assustado com isso. Eu falei: eu não quero viver essa experiência de estar tão certo de uma realidade, ao ponto de me cegar para uma série de outras coisas". E aí, Dani, as minhas experiências foram essas, de encontrar muita gente profunda, muita gente rica em teologia, mas com meninices Infantilidade. e com falas, assim, que vou dar um exemplo simples, que talvez você não concorde, e não tem problema concordar, mas assim, só para como a minha cabeça funcionava. Uma música que ficou famosa: "É Deus de longe, é Deus de perto e não de longe", É né. Deus de pé. Na poesia da música, no todo da música, o que o cara tá dizendo é: "O Senhor é um Deus que está sempre presente. O Senhor Sim, não é um Deus que fica longe da gente, o Senhor é um Deus de perto, um Deus que participa da nossa vida, um Emanuel". sim. No todo da música, Dá pra entender, é né? isso que ele tá Aham. dizendo. Só que, como existe um texto profético, né, tá dentro dos profetas, e esse texto tá num outro contexto mais, geográfico, de uma experiência onde as pessoas estão relacionando a presença de Deus ao templo, a Jerusalém. Então os caras estão dizendo: "Ó, você não é só um Deus de perto, você é um Deus de É longe Deus de também. longe Se eu também. estiver no exílio, se eu estiver longe de Jerusalém, se eu estiver muito distante de Não Sião, o tem Senhor nada é a o ver com mesmo essa Deus". poesia, Não né? tem nada a É. ver. Mas, mano, teólogos incríveis, teólogos, mano, batendo, espancando a música. Eu falei: "Cara, É, como na igreja que eu pode?". congregava mudou. Falava assim: "É Deus de perto, também de Aí, longe". ó, entendeu? E claro, pode ser que agora o compositor venha e diga: "Eu errei, real", e tudo bem se ele disser isso, porque quem sou eu para discutir o compositor. Mas no todo da música, ele não está pegando esse texto bíblico e Não é trabalhando a uma música. defesa de fé, É outra é um coisa, salmo, cara. é outra É, coisa. Isso daí já seria é. explicação suficiente. Então eu fui pegando um pouco de receio, cara, com essa coisa de ter todas as respostas. Eu acho que tem respostas, mas ter todas as respostas, eu fui ouvindo. Aí eu comecei a ler gente diferente, aí eu comecei a ler católico, aí eu comecei a ler rabino, aí eu comecei a ler literatura. E eu falei: "Cara, quanta riqueza", Aham. né. Então isso fez de mim alguém, e para o bem e para o mal, que para eu me desgastar num debate, eu preciso estar muito apropriado do tema primeiro, e eu preciso encontrar uma plataforma comum, um chão comum pra gente conversar. Senão, cara, não me convida ao diálogo, não me toca. E a minha leitura da Bíblia, para responder a sua segunda pergunta, a minha leitura da Bíblia, ela é uma leitura poética. Por exemplo, se nada mudar, no dia 14 de abril eu prego na IBAB, às 11 horas. Se nada mudar, porque pode mudar. E aí, quando eu leio o texto de Atos, e quando o Espírito é derramado sobre aquelas pessoas que estão ali no cenáculo ou naquele lugar, e eles começam a sentir não, ouvir um barulho de vento, e eles percebem línguas como de fogo sobre a cabeça deles e tal. É óbvio que tem várias imagens aí que você pode trabalhar teologicamente, Aham. o juízo, a purificação. Cara, mas o que veio na minha alma quando eu li isso foi, era um lugar, era um grupo pequeno, cara, que estava vivendo a experiência de palavras que aquecem. Línguas de fogo, além de ter essa função de purificar, de mostrar o juízo, elas também eh, são interações com uma palavra que muda a temperatura da vida. É como se fosse, no Gênesis, um outro tipo de haja luz. Da mesma forma que tem ali a ideia do vento, que pode Aham. ser atribuída à ideia também do espírito que se movia sobre a face das águas e tal.
o haja luz ali das línguas de fogo sobre cada cabeça. É esse haja luz não só de compreensão da vida, não só de esclarecimento, mas um haja luz de afetação da própria alma pelas grandezas de Deus, uma grandeza de Deus que nos aquece, que muda a nossa compreensão das coisas. Então, eu leio a Bíblia assim, e aí, claro, eu tomo cuidado, isso me o pessoal pensa assim: "Por que você tem essa leitura mais poética, você lê menos, né?". Não, não, eu leio bem mais, porque eu fico preocupado de fazer alguma afirmação que seja um desserviço para a ideia central do texto. Então eu vou ler, cara, eu tô falando uma coisa que foge muito do tradicional, aí eu vou lendo. Se eu percebo que não, é possível uma aplicação piedosa, devocional, eu vou. Então a minha leitura poética, ela é tudo que eu consigo ter. É assim que eu leio a vida. Eu leio a vida assim. E poesia não no sentido de ser um cara que conhece a estrutura poética, o que que é um decassílabo, o que é um soneto, Aham. não é isso. O que que é uma rima pobre, uma rima rica, não é isso. É de tentar chegar na essência do que está acontecendo, para mim, naquele momento, e dividir com os demais. Então, isso faz com que eu leia com mais calma, isso faz que eu leia com mais tranquilidade, isso faz com que eu leia até que algo dê um clique em mim. Tem que dar um clique em mim. Deu um clique, aí eu volto pro texto, penso, aí sim eu vou estudar, vou ler algum comentarista, vou procurar se algumas pessoas já falaram sobre algo parecido. Aí eu começo a me enveredar no trabalho árduo de colocar as minhas cercas para não infringir, regras que são essenciais para que a gente não prejudique, né, a compreensão das pessoas. Mas você tem uma, ai, como que diz assim, como você não tem essa ideia de ser uma defesa doutrinária teológica do texto, parece que a sua pregação, num bom sentido, ela é aquela devocional no sentido fala à alma, e é tão bem respondida, porque muitas vezes o há quem queira defender essa parada teológica e cada um senta na Certo. sua cadeira. Mas eu acho que um pouco do sucesso no sentido da boa aceitação e o quanto que reverbera a sua pregação no coração dos ouvintes, porque ao mesmo tempo que é elaborado, quem pensa um pouco mais sabe da onde que você está pensando muito para chegar naquilo, mas toca no chão, assim. Eu sempre fico pensando, você já pregou aqui algumas vezes, e todas as vezes que eu pergunto à galera, você não acredita muito nisso, mas é verdade, fala: "Cara, o que que a gente poderia trazer?" Aí o pessoal: "Traz o Grulha, traz o Grulha". E tem um pouco da sua leveza no tato, que você vai lá, você cumprimenta as pessoas, isso faz grande diferença, porque quebra um pouco o estereótipo. Pô, o cara só te vê no YouTube e de repente você tá na frente dele e o cara não sabe nem se comportar, isso é normal. Mas você traz uma palavra do chão, no sentido bom da palavra. Não significa que não é profundo, mas serve para todo mundo, aquela coisa que o cara mais intelectualizado consegue perceber que você não tem nada de ignorante, mas ao mesmo tempo o irmão que não tem tanta cultura, no sentido da intelectualidade, não teve tantas oportunidades de estudo, também consiga captar o que você está falando, assim. Eu acho tão eu acho tão necessário, mano, essa sua não preocupação teológica, doutrinária e o chão da vida. Eu lembro uma vez que você pregou aqui, você falou não sei se era o texto que você leu, mas você citou Mateus 6 das aves dos céus. Você lembra disso? Sim, Dos lírios. de baixo até em cima, né, eu Não, tô quando você cuidando. falou isso aí, eu falei: "Cara, eu já li Mateus 6 diversas vezes, mano". E quando você falou isso, pareceu tão simples, mas, cara, quer dizer, dos polos, né, Dos do que se pode extremos. ver, ele está cuidando, e muito mais de vocês que são filhos e tal. Uma sacada que depois que alguém fala, é tão simples, mas para mim que, entre aspas, já li o texto tantas vezes, eu falo: "Cara, isso não é um novo conceito do simples, cara". É uma coisa que qualquer um poderia ter visto, mas só vê quem está muito atento, quem está com o coração muito calmo. E aí, mano, eu acho que você deve ler a Bíblia
com muita, com muita interferência do seu dia. Tipo Total, assim, tá meio mal, você vai ficar meio total, nervoso com o texto. total, mano. Cara, a Bíblia pra mim, Dani, ela é uma fonte de vida mesmo, assim. Eu até me sinto um pouco culpado com isso, do que eu vou falar agora, porque eu entendo que as escrituras, elas dão testemunho de Jesus e elas precisam sempre ter esse, fator crístico que dizem, né, chegar e obviamente eu tento sempre ter uma leitura cristocêntrica da Bíblia. Mas as poesias, a maneira como o Antigo Testamento está posto, Uhum. a maneira como os cenários se dão, meu brother, então é muito raro eu estar lendo as escrituras e eu não ser fortemente consolado por alguma coisa, eu não sair emocionado por alguma coisa que eu li. Então e faço as minhas considerações, né. Na sexta-feira que passou agora, eu estava num PG, e aí esse foi o texto que eu li, né, de Atos. E eu disse para eles, assim: "Olha, quando a gente presta atenção na maneira como Cristo se fez presente, como o evangelho se apresenta para nós, você pega o nascimento de Jesus, são poucas pessoas. Não é um evento que aconteceu numa estrutura É público, não é na para que praça, né? para que fosse Ah, espetacular. aham. Precisou de testemunho de gente, precisou que gente falasse o que aconteceu ali. Aí quando você vai para o nascimento da igreja, no sentido da descida do Espírito Santo, cara, tá acontecendo uma festa. O texto dá a entender que tem muito judeu por ali, Aham. né. A cidade tá cheia, né? A cidade está lotada, mas ele vai sobre 120 pessoas que estão sentadas. Numa casa. Sentadas numa casa. Mais uma vez, Deus dizendo assim: poderia ser diferente, eu poderia fazer uma coisa Um que espetáculo. deixasse as pessoas assim impressionadíssimas. Mas o evangelho, ele depende de testemunho. Eu quero que vocês se encham, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês experimentem desse fogo, desse barulho de vento, de tudo que está acontecendo, para que você alcance as grandezas do que eu tenho para dizer. E as pessoas virão, e as multidões prestarão atenção em vocês, e vocês falarão, porque o evangelho tem a ver com testemunho. Eu falei, quando Jesus ressuscita, tem uma mulher chamada Maria Madalena, não tem uma multidão, né? Quando a ascensão dele, então, poucas pessoas veem ele. Então, eu olho para a Bíblia e alguns padrões, que eu posso estar errado, mas que na minha leitura, alguns padrões vão me trazendo sempre para esse lugar, cara, de que se quando eu vivo uma experiência boa no púlpito, é porque ela me levou para a mesa. Sempre. Eu não tenho uma experiência na minha vida em que eu saí de lá assim, cara, eu consegui comunicar o que estava na minha alma, que isso não me colocou em alguma mesa. Ou a mesa do líder que veio conversar comigo, quero falar mais sobre isso. Ou de uma família que não me procura no final, vamos conversar sobre isso. Ou de uma pessoa afetada pela ideia principal e fala: "Eu quero conversar sobre isso". Então, é isso, eu acho que todas as vezes que a gente fala algo para a multidão, é para a gente de alguma maneira chegar nas mesas. Sim. É, isso aí pra mim é o que me movimenta, né. Então é da mesa para mesa. Esse mesmo texto que você citou aí, foram muitos anos sem enxergar essa riqueza, que apesar de que uma multidão foi àquele lugar, não foi a ela que o Espírito Santo desceu. Então aquilo aconteceu de uma forma singela, sem sem Estardalhaço. tantos espetáculos. Mas até os terremotos de Deus eram Cara, silenciosos. Então a cadeia se abre, mas o cara nem acorda. Então, assim, o carcereiro nem acorda. Então, sabe, parece que Deus tem um compromisso em fazer só o que ele tem que fazer. E, tipo assim, e a gente que queria que aquela coisa, que na minha cabeça, cara, isso aí dava um espetáculo. Mas na cabeça de Jesus, é só o que ele tem para fazer. Então, é a vida do carcereiro. Talvez se fizesse muito barulho, acordava o bairro e comprometia a família. Então, assim, na cabeça de Jesus é só a família. Vai lá só encontrar com eles. Então, mano, desse seu olhar, dessa sua leitura, vão surgindo os seus textos, né? sim. Como falei, são quase 18.000 publicações. Mano, isso é
tô falando isso, você tá entendendo meu coração, com um nível de agradecimento, quase aquela inveja. Vou escrever um texto, eu sofro, eu não dou conta, aí eu fico vendo, tá cheio de erro, eu desanimo, nem posto. Eu vejo você, pá, pá, lança. Aí a hora que eu li um texto, tem outro já. Teve um dia que eu vi, tipo, não sei o seu recorde, não sou tão obcecado assim em você, né, mas assim, eu vi lá 3 ou 4 textos no mesmo dia. Você deve ter escrito muito mais, mas que eu me lembro, foi tipo assim, na hora que você compartilhava um que eu tinha lido, porque tem esse gap também, eu li o outro. Aí, cara, toda hora tem um texto do Grulha, parece que ele nasceu para escrever textos, assim. E aí desse projeto, o reverendo, né, um pastor Marcos Davi, mais alguém, que aí você me corrige aí, vê a quantidade de riqueza que você produziu e falou assim: "Não, ô Grulha, pelo amor de Deus, você tá lá no trem, sei que você sempre posta, eu tô aqui no trem e tal". Tá acabando essa coisa do trem, né, já já você vai estar Bom, guiando, eu mas você creio. vai continuar uma hora ou outra, Sim, porque você nasceu faz nisso, parte. faz parte da sua vida, e eu acho que da riqueza que você carrega, né, olhar as pessoas, a Total. vida normal da pessoa normal e não fazer o que ela faz todos os dias, mas aí você agrega, pega o seu celular, que eu acho que você escreve, porque não é difícil escrever na mão, É. né, e aí nasce esse livro, que eu ia falar livrinho, mas ele não tem nada de pequeno, né, ele é um livro grande, dos padrões normais, nos trilhos da vida, que tem a ver com essas suas andanças, porque desde sua infância, como você falou, na Intervindas, você também usava, era pertinho o metrô lá, né? Sim, É, também mudou várias vezes, né? E foi agora na mudando. Ibabe também é pertinho, É. mas você faz um percurso de ida e volta. Nasce esses textos aqui são 170 textos. aqui são 170 textos, que são lá no seu Instagram. Como que foi? Você participou da escolha ou você falou assim para eles: "Irmãos, se vocês quiserem, tá aí"? Eu recebi, nos últimos tempos, 3 convites para lançar livros. Uma editora grande me pediu para lançar um livro aonde eu escolhesse um tema e desenvolvesse um livro inédito. Eu falei: "Ó, me perdoe, mas eu não vou me comprometer, porque eu não consigo". Eu sofro muito para escrever quando eu tenho um roteiro, Você quando eu tem que tenho escrever. eu sofro muito. Segunda pessoa que me convidou, foram 2 convites, o terceiro são 2. O segundo foi uma outra editora muito legal, que fez essa proposta. Ela disse assim: "Ó, eu soube que você escreve com frequência na internet, quero fazer uma proposta, a gente quer lançar um livro seu, com os textos que você já tem, mas com a nossa curadoria, com a nossa, eh eh, com o nosso editorial, né". E eu falei: "Eu topo desde que vocês façam a curadoria, né, de vocês irem lá nos meus textos e escolherem". Eles disseram: "Pô, aí não dá". 18.000, mano. Aí eu falei pra eles: "Eu entendo, cara, mas eu não vou aceitar, por mais que eu quisesse muito, porque eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir parar, pra ficar vendo texto por texto, eu não vou dar conta, e eu tenho pavor de descumprir prazo, então eu agradeci muito, com o coração doendo, mas não topei". E aí o Marcos Davi, quando conversou comigo, se colocou à disposição para fazer a curadoria. Eu falei: "Beleza". Eu só soube os textos que estavam nesse livro um dia antes dele ir pra publicação, para ele ir pra gráfica. Então eu E não não eu teve nenhum que você falou: "Ah, esse aqui não". teve um que eu não curti, que ele escolheu, um só dos 170, que eu não sei se ele tirou ou não, porque eu não lembro mais qual é o texto. Eu É, no outro dia você já passou não já. lembrava, mas foi um texto que era um pouco mais longo, que eu achei que ele ficou um pouco truncado, e eu não curti tanto, mas não disse: "Tira". Eu fiz um exercício com eles, assim, de me render totalmente, assim. Eles que pensaram capa, diagramação, eu participei, claro, de algumas coisas, mas deixei muito à vontade. E a curadoria também, foram eles que selecionaram, o pastor Marcos Davi, na verdade. O Alexandre é quem fez a diagramação, capa. E aí estão várias fases da minha vida, desde 2000, sei lá, eles pegaram o texto até de 2018. Então tem coisas aí de antes de eu estar casado, tem coisas aí não, antes de casado não, 2018 eu estava casado. Antes de ter filhos, tem muito antes de ir pra Ibabe, muito antes de eu trabalhar numa igreja. Então, são textos que conversam com várias fases da minha vida, mas que não são sobre mim, né. Partem de mim, mas o desejo, né, e a vontade
é que seja o mais plural possível. O Shakespeare dizia uma coisa, eu acho que eu até comentei com você em alguma outra conversa, ele dizia assim, de que quanto mais pessoal for algo, mais universal será. Quando você conseguir falar algo que é muito, muito pessoal, um tema que é muito humano na sua alma, mais pessoas vão se identificar com isso, porque nada é tão universal quanto aquilo que lhe é de fato pessoal. E Sim. é isso aí, nasceu esse livro, E a gente pu todos os textos estavam publicados já. Nenhum texto aqui nenhum texto é era inédito. novo, estava lá. Não, nenhum texto é inédito. Tudo que está aí E por está em isso algum eles lugar. seguem um tamanho, né? Todos eles cabem no Instagram, né? Exatamente, todos cabem no Instagram. Que é, você sabe quantos? Não Também não sei quantos sei. Eu sei que tem uma hora caracteres. que você vai digitar lá, ele Ele para. para, é. Aí você fala, tem que tirar alguma Tem coisa alguns daqui. textos mais longos, mas a maioria são textos menores, de leitura fácil, de mais fluido, né. Sim, sim. E eu eu lembro várias coisas, assim, que quando você explica, faz mais sentido, né. Por isso que eu acho que cabe bem o título Nos Trilhos da Vida, porque às vezes de algum lugar você escreveu, tem que ter um motivo, né. Sim. Tem algum texto que você lembra, assim, que foi muito marcante, você viu algo, ou com a Ariane, com as crianças, ou especialmente num trem, que você falou: "Cara, surgiu um negócio e aquilo deu uma reverberação, uma ligação no coração das pessoas de uma forma até mais espantosa do que você pensava?" Cara, é triste reconhecer o quanto eu sou melancólico, né, eu sou muito melancólico. Aparentemente eu sou expansivo, mas eu sou melancólico. Eu escrevi um texto, mano, que foi eu tenho a tendência de escrever muitos textos de luto. Sim. Sempre que morre alguém que, de certa forma, participou da minha vida artisticamente ou pessoalmente, eu escrevo alguma coisa. E eu escrevi um texto quando a Marília Mendonça morreu. Eu acho que esse texto dos últimos, foi o texto que, mais reverberou, mais viralizou e mais pessoas se identificaram. Então, a Regina Duarte colocou no Instagram dela, Aham. o perfil do C.S. Lewis, que é um perfil meio grande, colocou, alguns cantores colocaram. Então foi um texto que teve uma repercussão muito grande, porque eu acho que eu tenho mais facilidade de descrever cenas e trazer repertórios para situações de dor do que de celebração. Eu também escrevo sobre coisas felizes, mas eu acho que eu estou mais dentro, que é mais natural para mim, esse lugar. Então, esse texto, ele está aí, eu não lembro onde, mas ele está no livro. Foi o texto assim Eu lembro que. que um compositor recente, até evangélico também morreu, você cantor, não você até falou: "Nunca tive com você, mas isso, mas aquilo", É, eu eu não me escrevi lembro agora. da Fabiana Anastácio, acho que é Fabiana o nome dela. Escrevi do Lázaro, Sim. escrevi do o ator Milton Gonçalves, eu não lembro o nome dele, que tem um nome diferente sobre o nome dele, mas quando aquele ator que fez parte daquela novela que tinha o velho Chico, tinha um rio lá, Ah, aquele cara que que morreu gravando? isso, Ah, sei, o sei. texto dele foi um texto que também E faz um faz bom um tempo, né. tempo. Eu me lembro também que o texto que eu escrevi por aquele mergulhador que foi buscar aqueles jovenzinhos que ficaram numa caverna, lembra Sim, sim, disso? lembro. E aí ele foi tentar salvá-los, mas ele morreu, né, afogado, escrevi. Então eu tenho essa prática, quando o Gene Peterson faleceu, eu escrevi, quando o Tim Keller faleceu, eu escrevi. Então eu tenho essa tendência de nesse momento de dor, Que é uma deixar coisa de quem carrega um pouco mais do ar poético também, né. sim, acho que sim, cara. E algumas poucas vezes eu escrevi textos de gente que eu nem fazia ideia quem era, mas quando eu vi a comoção, quando eu vi, a dor, por exemplo, eu digo isso sem nenhum tipo de constrangimento, eu não acompanhei a Marielle Franco como deputada, Sim. como ativista, eu Era uma coisa mais no mal Rio, né. É. conhecia a Marielle Franco, mas quando ela morreu
E claro, aí tem várias discussões e questões políticas que não vem ao Não são caso. nossos agora. Não são É, nossas agora, é. mas eu vi tanta gente próxima a mim, eu tenho muitos amigos progressistas, numa dor, cara, num sofrimento, que eu fui atrás, fui pesquisar e fui me emocionando com algumas coisas. Eu escrevi um texto também quando ela faleceu, que foi um texto também que, e quando eu digo repercutiu, não é que teve muita, não é isso só, mas a maneira como as pessoas se deixavam envolver pelas palavras me faziam sentir assim, eu ajudei alguém a chorar, eu ajudei alguém a tirar para fora, eu ajudei alguém a nomear o que está sentindo. Então eu tenho essa, tanto é que eu recebi um convite que eu não respondi e nunca mais achei a mensagem no meu inbox, que é muito inbox, né? De uma mulher que trabalha funerária, Foi numa funerária até que para publicar importante, seus textos. ela não, ela queria fazer uma parceria comigo para que dentro do que ela oferece para as pessoas que vão comprar jazigo, alugar jazigo, estivesse também No no pacote. pacote da cerimônia fúnebre um texto. Então toda pessoa que fizesse parte daquela funerária e tal, no momento ali do culto fúnebre, sempre teria um texto sobre a pessoa que faleceu, que aí eu seria responsável por isso. Eu até achei interessante, mas aí eu não fui atrás, e depois Esqueceu. não achei mais o inbox e foi. Cara, outro dia eu ouvi você falando, não sei se foi Stories agora, não me lembro se foi a gente mesmo, mas você falava que era bem possível que as pessoas que te seguem não sabem ou não te ligam com a música, Muita gente, vieram por causa dos textos. muita gente, Porque na pandemia você teve assim, uma crescente, né? muito. Eu diria que, eu falo esse número, as pessoas se assustam, mas eu acho, 70% do meu Instagram não faz ideia que eu tenho uma carreira musical, que eu canto, não faz ideia. E isso pra você é tranquilo, porque Cara, eu sou uma pessoa muito assim, eu faço o que dá pra fazer. Então assim, você é flexível. se eu tivesse hoje brothers que trabalham com câmera, trabalham com música, trabalham com produção, mas gente assim que sabe fazer, e dissesse assim, Grulha, a partir da semana que vem, a gente vai montar aqui um esquema, a gente vai com qualidade, a gente vai lançar uma música sua a cada 15 dias. Cara, eu ia encher meu Instagram De de música. conteúdo. Mas para eu escrever, eu só dependo de mim. Eu descobri o Canva, uso o Canva, que é simples, mas não é incrível, mas atende. Agora, para eu produzir material musical, eu dependo de muitos profissionais. Muito recurso, né? E, cara, eu sou um cara que eu tenho dificuldade, mano, de investir nisso. Eu, eu, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, pouco assim, para a dimensão das coisas que eu tento fazer, tô tranquilo, Deus, obrigado pela minha vida financeira, tudo em paz. Mas o que eu tenho, cara, eu tô usando com pessoas, eu tô usando com gente. Eu não tenho coragem de fazer um investimento muito alto para gravar um vídeo, por mais que eu seja que é importante. Aham. Mas eu não tenho essa pegada de gastar, sei lá, 10 mil para gravar Um um clipe, negócio é. incrível. Tudo que eu tenho, que vocês olhem e digam assim, é muito legal, foi porque eu estava numa gravadora ou foi porque alguém investiu. Eu, propriamente, não tenho, até o momento, pode ser que isso mude, eu não tenho essa coragem, por mais que eu respeite muitos profissionais da área e digo, eles merecem, Sim. mas eu não tenho como. Não, eu te pergunto se é tranquilo, porque como você é um cara versátil, flexível, então eu lembro que quando eu conheci você, as pessoas falam assim: "Ah, o Grulha canta demais, cara", mas se você vê ele pregando, aí às vezes eu falava assim: "Ó, mas será que ele, pô, gosta de ouvir isso?" Porque às vezes nessa luta de o que que a pessoa faz melhor, e de fato, assim, cara, você ter pô, eu falei isso pra você várias vezes, assim, capacidade de expor o texto, até porque você vem de outro lugar, você vem da poesia e poucos pregadores vêm desse lugar, as pessoas vêm de um lugar mais pensante, você vem de um lugar mais das percepções. Sim, Tô certo? perfeito. E aí é atraente, cara, porque ninguém faz isso. Então, aí quando vem o combo, que aí você vai com a banda e prepara tudo, porque provavelmente você já sabe o que você vai pregar, e aí você faz um repertório que agrega aquilo e é super. Mas no começo eu ficava assim, pô, não fala isso não, velho, você não sabe se às vezes o cara vai ficar meio magoado, que ele tá desenvolvendo a vida inteira dele pra isso e vai falar que ele é bom na outra coisa, assim. E o mais legal disso é que eu
não me considero um pregador. Eu sempre digo isso sem mentir, sem fazer média. Eu não eu acho que eu tenho um jeito de me comunicar que às vezes faz sentido, que nem hoje, né, na IBAB. Eu ainda e digo isso, assim, sabendo que talvez alguém escute lá da IBAB, então Tá tudo certo. tá tudo certo. Eu ainda não me sinto alguém que entrou no coração da IBAB, na dinâmica da IBAB, por mais que eu pregue ali com uma certa frequência. Eu acho que você é o que mais prega, Não, depois do acho Ed. acho que o Malua, hoje o Malua é um cara também que É? prega bastante, José Malua. Tá. Eu acho assim, o que eu acredito é, quando eu percebo que existe um alinhamento com a comunidade, eu vou embora. Então, por exemplo, na Intervidas, eu Na pregava doca, na doca. O que que você não, sente? não, na Doca, cada dia que eu venho, cada vez que eu venho é uma experiência nova, né, eu não tenho uma frequência para Sim, ter sim. esse pulso. Mas eu quero dizer assim, quando você vai com frequência num lugar, você vai sentindo um pulso. Então, na Intervidas, cara, eu fui ganhando uma credibilidade e ganhando um feedback de alma que foi me dando uma autoconfiança que não era arrogância e nem era desrespeito. Era paz, do tipo, eu tô conectado com esse lugar. Esse Mas não tem a lugar ver com a dimensão da Ibabe? Não sei nem se dá pra ver as pessoas por causa do escurinho, assim. cara, pode ser, mas eu acho que na IBAB não é só isso, porque eu tenho isso com outras comunidades grandes que eu ia com frequência. Tá. Que eu ia pelo menos 2 vezes por ano pregar, igrejas muito grandes. É que eu acho que a IBAB é uma igreja que tem hoje, não só hoje, há muito tempo, um dos maiores comunicadores do Brasil para mim. Não é só da igreja evangélica. Eu acho que tanto é que quando o Ed fala fora, quando ele vai, café filosófico, papo de segunda, essas coisas, ele impressiona. Pois é. Ele tem uma capacidade de concisão, de clareza. Ele sabe pegar um conceito complexo e tornar ele palatável. Ele tem repertório para qualquer assunto que você colocar na mesa, ele tem um repertório. Filosofia, sociologia. Então a IBAB ela está acostumada com uma dimensão e com uma forma de comunicação no mais alto nível, né? Não só de conteúdo bíblico, mas de maneira de comunicar. E por mais que eu ache que existe sim uma parcela da IBAB que me assimilou, eu acho que existe isso, ainda eu acho que ainda é um lugar que, que eu caminho com muito cuidado, assim, do tipo, pode ser que eu pregue agora em abril, mas pode ser que na escala de maio, junho e julho eu não esteja. Aham. Eu não me eu não queria usar a mesma palavra, eu não me apego com esse lugar. Tá. Diferente da Intervidas. A Intervidas era assim, mesmo que o João Pedro não quisesse me escalar, eu ia ter que pregar. Põe eu aí, João. Ia ter que pregar, Aham. porque eu já estava na seiva ali da comunidade, eu já E você estava. participou do não da plantação só, mas Sim, da sim, formação da comunidade. Aquilo sim, tinha um pouco de grulha naquele lugar. sim. E eu não estou esperando que aconteça a mesma coisa na IBAB, Claro. porque na IBAB eu fui para outra coisa, eu nem fui para ocupar o púlpito, né? Aconteceu e tem acontecido. E eu sou grato a Deus por essa experiência, eu tenho sido bem acolhido pela equipe, mas eu sei que eu estou numa jornada ainda de experimentação, de todos os lados. Eu não diria que eu tenho um lugar, eu diria assim, eu estou tendo uma oportunidade, eles estão sendo muito generosos de me dar essa oportunidade. Agora, se essa oportunidade vai se concretizar, é uma coisa que só o tempo vai mostrar. Claro. Não, mas enfim. Eu eu gosto de pregação, tenho um conhecimento, não sou um doutor nisso, mas entendo um Você pouco. tem até curso, mano. Pô, é isso aí, no Brasil todo mundo tem curso, cara, isso aí Eu não sim. tenho, de nada. Ainda, mas a gente vai lançar um curso nos trilhos da vida. Tô brincando. Não, mas é porque eu sempre gostei, e sempre que eu fui produzir uma coisa para o curso, eu chamava você, Sim, porque eu percebia que, cara, para além dos olhares acadêmicos que os seminários até oferecem, falta o chão da vida, cara, falta a poesia, o olhar que o escritório não vai te dar. E você sempre trouxe isso. Até quando eu chamava você, você falava assim: "Ah, mas eu sou pregador", sempre beleza, você pode não se considerar, é até melhor que a gente não fique se considerando alguma coisa, mas as pessoas sempre gostaram, né. A a internet sempre gostou,
Uma prova disso é que você trabalha um conteúdo simples, que não é de série, ou seja, cada texto seu é um texto, não está lá Soltos. pensado, é solto, não tem uma superprodução, você faz uma artezinha muito básica, você mesmo que faz. Então, assim, você até fere alguns princípios, vamos dizer, da lógica. Cara, quer ter um Instagram, uma parada bombástica, um instagramável, tem que não sei o que lá, tem que ter um cara, tem que ter. E os seus textos não têm essa conectividade, porque você escreve sobre as coisas da vida, não é uma superprodução, mas alcança, cara. Quando pega um texto seu, pega na veia, cara, timeline lá parece. Até porque tem muito amigo em Comum. comum, mas o negócio pipoca. Então, assim, não para, velho. Pelo amor de Deus. Assim, que saiam outros. Porque tem conteúdo, tem para lançar pelo menos Tem, 10, né? Então, tem. assim, porque se é 170, então dá pra fazer. Não, 100, perdão. É, tem muito texto aqui, cara. Eu sei que a gente tá caminhando pro final, né? Porque o pessoal da produção já tá assim, mano, olha o horário, para. O que que tá Tem que ir embora, tem que ir fazendo, mano? Acho que embora. só tá nós dois É, aqui. não tem, ninguém vai estar ouvindo essa conversa, só vocês dois. Demoraram muito. Não, mas é quase isso. É. Mas eu diria assim, mano, pra caminhar pro final da minha fala hoje, o que eu tenho certeza que eu não vou parar, a não ser que Deus mande, aconteça alguma coisa, é de escrever. Por que eu consigo fazer isso? Primeiro, porque eu não sigo nenhuma regra, nenhum padrão, é muito intuitivo. E segundo, porque por mais que eu concorde que existe sim uma dimensão, né, de alcance, ela é muito ela é muito aquém do número de seguidores que eu tenho. É, o Eu Instagram rouba, né? é É, tem isso é também, né? isso também, mas não é só isso. Eu acho que por não ter nenhuma coisa organizada, por não pensar nos algoritmos, porque eu não Os conheço a ferramenta, os horários. horários, É. isso acontece, você acaba sendo intuitivo, você acaba ferindo, né, algumas lógicas que são importantes para a coisa Sim, sim, vingar. sim. Mas quando o pessoal fala assim: "Mano, você é estourado", eu falo: "Não sou, cara, eu tenho 300.000 seguidores e o meu stories quando bomba tem 2.000 pessoas". Então assim, como é que você pode ter 300.000 seguidores e 2.000 pessoas no seu stories? Sim, sim. O meu texto quando bomba são 12.000, 10.000 pessoas, você tem 300.000 pessoas. Então assim, Curtida, você tá falando, né? curtidas, né. Então eu consigo transitar bem, porque eu tenho expectativas muito leves, assim. Eu não monetizo isso, eu não faço disso um caminho Negócio. de negócio, é porque é minha alma respirando, né. Então pregar, eu dependo de uma série de questões para pregar, né. Tá numa igreja, a igreja te convidar. "Ah, mas pode pregar na praça". Não, tudo bem, tô falando de outra dimensão. Então pregar, eu dependo de uma série de fatores. Cantar, a mesma coisa, se você não tem convite, se você não tem você tá dependendo de uma série de fatores. Escrever não, mano. Escrever, se alguém tá lendo, se alguém não tá lendo, eu tô escrevendo e tô É seu postando. jeito de se expressar. É o meu jeito de respirar, cara, escrever isso, não é escrever como um trabalho árduo, desenvolver Uma coisas que ficarão tese. no legado, não, mano, é acordar e alguma coisa chama minha atenção, meu filho falou alguma frase que eu falo: "Uau", a minha esposa fez alguma pergunta que me linkou com alguma realidade, aí eu escrevo. Cara, obrigado, viu, mano? Felizmente a gente tem essas questões do tempo. Eu queria ser igual aqueles caras do Flow, tá ligado? 8 horas conversaram, não interessa quem tá assistindo. Mas é também uma boa para É. você poder voltar com certeza. Mano, tem alguns não, um presentinho, não sei se você já tá tomando café. Eu não tomo Eu não tomo café. café, tá na canção, mas, velho, isso aqui serve pra tomar qualquer Cara, que bebida bonitinho, mano. gelada, presentinho, e é muito boa, cara, presentinho nosso pra você, do Proposições. Se não for usar, coloca lá na sua galeria ou oferece pra alguém, que é bem capaz disso acontecer também. Proposições. Proposições, cara, esse é o nosso sonho. Quero te agradecer mesmo, ó, fica com esse presentinho Obrigado. pra você lembrar de nós. Olha que coisa maravilhosa. Cara, que lindo. Olha, gente. Fecha aí, viu, isso aí. Chuva de likes. Show de likes. Cara, vou te Lindão. agradecendo, vou agradecendo os meninos que estão aqui até agora, Alguns dormiram, os mas que os que não, a plateia que já se foi. Obrigado, plateia, por ter vindo. Agradeço aí, era só para tirar uma foto com você mesmo. Então, assim, mano, obrigado, Deus te abençoe, continua contando com a nossa casa. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, está ouvindo a gente.
Eu acho que esse é o caminho mesmo. A minha intenção não é trazer respostas, mas é no nosso diálogo aqui. Com certeza muita gente vai aproveitar alguma ponta que ficou solta aí, vai poder produzir coisas além do que a gente. Você sabe que é trabalhoso, né, cara? Trabalhoso, trabalhoso, Mano, trabalhoso. Até você foi falando, não, se eu tivesse alguém, pô, dá pra produzir muita música, mas um podcast dá pra produzir grulha, cash, quem sabe, né? E assim, para fechar valendo, a gente tem um único quadro que a gente tem aqui, né? Você viu que é muito organizado, né? Tem pauta, mas não lê, tem, tem ponto, mas não ouve. O pessoal já falou 1000 vezes aqui para mim, ó, o tempo, ô sério Daniel, mesmo? Tu te avisando tô aí? me avisando aqui. E Nossa. eu tô aqui, fingindo costume. Mas, você veio de tão longe, mano. Pô, vai ter que ir embora lá pro Suzano, enfim. O quadro não é, mas eu chamo assim, chama 2 minutos para o mundo. Você falou que você tem 300 e poucos mil pessoas e mais ou menos 2.000 alcances nos stories, né? Deve ser um pouquinho mais. Mas vamos pensar diferente. Pensar se o Instagram fizesse o contrário disso e por 2 minutos o mundo inteiro parasse. Não tinha nem fuso horário. O negócio igualou, o mundo inteiro conectou, vai ouvir o Grulha, mas só pode ser também quer ouvir o mundo inteiro, não pode ser mais do que 2 minutos, né? Então aí você tem a palavra que está no seu coração, se você pudesse falar para o mundo por 2 minutos. Aí você olha lá para aquela câmera que o Igor vai dar aquele enquadramento maravilhoso e você pode aí escorrer. Se passar também, não vai ter cronômetro, porque é 2 minutos, mas ninguém te avisa. Pode? Segue, pode. Uma das coisas mais importantes para minha jornada foi entender que a vida ela não é uma propriedade. A vida não é algo que a gente é dono. A vida é uma dádiva, a vida é um dom. E Jesus nos ensinou que todas as vezes que nós tentamos segurar a vida, guardar a vida, proteger a vida com as nossas próprias mãos e recursos, a gente a perde. A nossa loucura, o nosso desespero vai esmagando a vida e ela vai se perdendo entre os dedos. E a gente acaba preservando o que deveria ser deixado de lado e deixando de lado o que deveria ser preservado, porque nos falta a sensibilidade para usar os melhores critérios, para entender o que realmente vale, o que realmente faz sentido. Por outro lado, quando a gente abre a mão da vida, quando a gente a entrega ao Senhor, quando a gente para de criar tantos muros para proteger e defender aquilo que a gente acha que é nosso, a gente ganha a vida. Porque quando a gente entende que a vida é sustentada pela graça de Deus, que a vida ganha significado nos propósitos de Deus, e que a vida só é vida quando a vida de Deus flui dela para o outro, e por causa do outro também, a gente encontra paz. Então, meu desejo para você é que nessa luta diária pela vida, mais do que agarrá-la como quem segura o que não pode ser perdido, você entregue tudo isso àquele que jamais deixou que algo de valor se perdesse. Alguém disse algo assim, mais ou menos, para terminar. Todas as vezes que eu segurei algo na minha mão, com toda a minha força, eu não consegui mantê-lo aqui comigo. Mas todas as vezes que eu abri as minhas mãos e as coloquei à disposição de Deus, eu percebi que elas permaneceram ao meu redor. Então é isso. Que Deus te ajude nessa caminhada e conte com as nossas orações e com o nosso coração. Feliz Natal para todos. O pessoal tá achando que esse texto é seu, gente. Quem tá lendo o GC, fui eu que fiz, cara. Obrigado, Gui. Você deu muito bem. Cara, uma interpretação fantástica. O pessoal parecia fluido. Parecia que era do coração, né? Coração. Maravilhoso, gente. Obrigado. De coração. Quase chorei aqui. É isso. Quem quiser ganhar a vida, pode ser que perca, mas quem perder, ganhou, em nome de Jesus. Sejamos uma bênção. Vão na paz. Semana que vem a gente se encontra às 21 horas aqui no YouTube ou quando você estiver online. Obrigado, Grulha. Obrigado a todo mundo. Sejamos uma bênção. Um abraço. Foi. Mano, demorou, você hein, é cara? demais, mano.